Boa noite, Carlos. Tudo bem? Está me ouvindo, Carlos Eduardo? Boa noite, professora. Estou bem, a senhora? Estou ouvindo. Ok. Tudo bem, graças a Deus. Vamos lá para a nossa aula de matemática? Vamos. Só um minutinho aqui que eu vou compartilhar a tela com você, tá? Tá bom. Aí, só um pouquinho. Então, a gente tinha estudado ontem um pouquinho sobre equação geral da reta, encontrar determinante. Hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre a distância entre dois pontos, tá? Tá. Também faz parte desse conteúdo. E hoje a gente tem duas aulas seguidas. Ai, eu deixei o negócio aqui aberto, agora eu tô clicando para ele abrir para compartilhar, ele não quer abrir. Hoje não tá sendo muito meu dia com tecnologia não, viu? Hoje eu tô, sabe aquele dia assim que tudo não quer funcionar, o computador resolve travar, você perde conexão. Hoje tá desse jeito. Sei como é que é, professora. Tem dia que é assim mesmo. Nossa, perdi duas aulas hoje. Inclusive, uma era de física com vocês. Inclusive, o que você acha da gente revezar? Eu te dou agora a matemática e a próxima física para você não ficar no prejuízo. Professora, pode ser a senhora que manda. Concorda? Porque tem prova de física também, né? Concordo. Então, eu vou te dar matemática Pode. agora, tá? Aham. Eu vou te falar um conteúdo que eu quero pôr alguns exercícios na prova. Eu achei que eu daria duas aulas dele, mas ele é fácil. Vou ensinar a fórmula e essa fórmula aqui eu vou até colocar lá, tá? Para não ficar difícil, tá? Aham. E aquele que a gente estudou ontem. O de ontem, você lembra? Ontem você estava na nossa aula. Você lembra do de ontem? Tava. Aham. E o material tá lá no Classroom, tá? Aham, eu vi lá hoje, professora. Então tá bom. Aí eu vou trabalhar matemática agora. A próxima aula seria matemática. Eu vou trabalhar o conteúdo de física. Viu, Júnior Aham. César? Beleza, professora, beleza. Tudo com o Júnior é beleza, né, Júnior? E tudo pra mim tá bom. Pois é, eu tava falando aqui por causa do Eduardo que hoje não tá sendo meu dia, tive problemas aqui com conexão de Ixi, professora, computador, eu acho que travou. isso tá indicando pra gente não ter aula, professora. Ah, tá. E a prova, como fica? Uai, né? Faz a prova, tira nota boa, né? Com a ajuda do senhor Google? Não, lógico que não, professor, uai. Ah, tá, sei não, viu? Então vamos lá. Júnior e Carlos Eduardo, né? Acertei? Nossa Acertou. senhora, o povo não tem ninguém aqui, deve estar todo mundo bebendo uma hora dessa, chapando o globo. Ó, chegou mais Sexta-feira, uma. né? Sexta-feira Sexta-feira, também, né? mas Todo mundo, o povo sexta, gosta da farra. sexta-feira para vocês não é dia de aula, não, né? Vocês costumam assistir aula, com exceção do Carlos, que ele tá bem ativo nas aulas agora. É, Antes Agora eu tô. era a Estela, é. E ela sumiu essa semana. O que será que aconteceu com ela essa semana? trabalha muito, né, professor?
Ah, é, né? Então, vamos lá. Acho que é verdade, professora. Tá. Então, ó, devido ao meu problema de conexão, tava falando até pro Carlos Eduardo, o computador travou, teve que reiniciar, ele gastou mais de 2 horas para fazer esse procedimento. Esse Windows 10, gente, ele é chato. Ele pede atualização o tempo inteiro. E eu não atualizei, que ele me pediu para atualizar ontem. Ele travou, foi tudo, me atrapalhou 2 aulas. Então, seria 2 de matemática e 1 de física, né? Como a gente não teve física, eu vou dar essa de matemática para vocês e a próxima, que seria matemática, vamos estudar física, que aí compensa para a prova, tá bom? Então, e vamos até 8h30. Aí eu encerro essa, a gente começa com física. Aí vocês entram de novo, por favor, aí, tá? Esse conteúdo aqui é conteúdo de continuação daquele que a gente viu ontem. Só que esse aqui, ó, vai falar da distância entre 2 pontos da reta. E eu quero que vocês gravem isso aqui pra gente, porque eu tô querendo colocar exercício, tá? Na prova. A prova de vocês ainda eu tô terminando de montar. E eu selecionei exercícios com essa regrinha aqui, pra gente pular, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aí 2 pontos, A e B. A distância entre eles é indicado por isso aqui, ó. D de distância e os pontos, A e B, como se fosse um par ordenado. É a medida do segmento das extremidades, do ponto A até o ponto B. Então, a medida desse comprimento aqui é que é a distância. Então, a distância do ponto A e B, né? A distância entre A e B, distância AB entre os pontos, ó, A, x1, y1 e B, x2, y2, é dada por essa fórmula aqui, ó. Então, a gente tem lá o plano cartesiano, tem um segmento de uma reta, e aí essa formulazinha pede para a gente calcular a distância desse segmento, que é a distância que eu tenho de um ponto A para um ponto B. O ponto A tem coordenada para ordenado de abscissa 1, ordenada 2, e o ponto B tem para ordenado de abscissa 2, ordenada 2. Por isso, y1, x1, y2, x2, tá? Para a gente calcular a distância entre esse ponto, não tem segredo, não. A gente faz isso aqui, ó. Raiz quadrada, aí entre parênteses, a gente vai ter, ó, você vai pegar o ponto X, o X do ponto B, subtrair do X do ponto A e elevar ao quadrado. Mas, agora a gente vai fazer com o Y. Vamos pegar o Y do ponto B, subtrair do Y do ponto A e elevar isso ao quadrado. A fórmula, vocês conseguiram compreender? Conversem aí comigo para me saber. Leide Johanne que chegou por último. Tem uma print aqui. Pode tirar. Mas eu vou jogar esse material hoje ainda lá no Classroom, tá? Tá bom. Para vocês darem uma estudada. Então, não esquece, qual que é a regra? Você vai pegar o x do ponto B, subtrair do x do ponto A, elevado ao quadrado, tá? Essa subtração. Mais o y do ponto B, menos o y do ponto A e tudo elevado ao quadrado. Por isso, ó, x2 menos x1, y2 menos y1, tá bom? Então, vamos ver um exemplo aqui para ver se a gente consegue, se vocês conseguirem entender bem. Calcule a distância entre os pontos. Ponto A, menos 2 e menos 1. Ponto B, 3 e 1. E dos pontos, ó, tá pedindo 2 cálculos diferentes. Ponto C, menos 2 e 1. Ponto D, menos 2 e 4. Utilizando a fórmula distância AB é igual a raiz quadrada x2 menos x1 ao quadrado, y2 menos y1 ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? Lembrando, ó, x2 é o seu x do ponto B, x1 é o x do ponto A, elevado ao quadrado, mais y2 do ponto B e y1, que é o y do ponto A, elevado ao quadrado. Ficou claro isso? Quem quer quem?
Quem é x2? Quem é y1? x1. Então, vamos lá. Distância AB. Agora, vamos substituir. Raiz quadrada. Quem é o seu x2? É o x do ponto B. Tá aqui, ó. 3 menos o x1, que é o x do ponto A, que é menos 2 também. Então, fica menos 2, fecha parênteses, elevado ao quadrado. Mas, agora a gente vai pegar o y do ponto B. O y do ponto B é 1, tá? Então, nós vamos pegar mais, só que o y do ponto B, gente, ele é quanto? Ele é menos 1. Então, vai ficar menos 1, menos... Agora, vamos pegar o y do ponto A. E o y do ponto A também é negativo. Menos 1, tudo elevado ao quadrado. Então, a distância AB é igual a raiz quadrada, ó. Menos com menos é mais. Mas só o fato de estar elevado aqui, ó, a um expoente par, ele já ia ficar positivo. Então, menos com menos é mais. 2 mais 3 é quanto? 5 ao quadrado. Mais, agora aqui, ó, menos 1. Menos com menos é mais. Menos 1 com mais 1 é 0. Então, a gente vai ter 0 ao quadrado. Somando esse daqui, ó, distância AB, raiz quadrada de 25, porque 5 vezes 5 é 25. Raiz quadrada de 25 é quanto, terceiro ano? 5, né? Então, a distância AB mede quanto? 5. Ficou claro isso daqui? Vocês querem que repete a explicação novamente? Deu para entender? Para mim, eu entendi. Eu estou perguntando de novo, porque vou pôr exercício sim, tá? Na prova, mas podem ficar tranquilos que eu vou dar a fórmula. Tipo aqui, tá mandando usar a fórmula, eu vou colocar lá, tá? É bom que dá para lembrar, né? É. Caso... Só a fórmula do determinante que é para encontrar a equação da reta, que não tem como usar a fórmula, não. Isso aí vocês têm que saber, tá? Dos exercícios que a gente viu ontem. Agora, a gente calculou a distância do ponto A a B. Agora, falta a distância do ponto D, C, tá? Distância do ponto DC, a mesma fórmula, é igual a raiz quadrada x2 menos y1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Lembrando que x2 é o x do ponto D e o x1 é o x do ponto C. Mesma coisa, y2 é o y do ponto D e y1 é y do ponto C. Então, vamos substituir pelos pontos que temos. Distância DC é igual a raiz quadrada, o x2, que é o x do ponto D, ele é menos 2. Então, vamos voltar lá, ó, só para a gente ver, ó. Ó, tá vendo? O x do ponto D é menos 2, o y é 4. O x do ponto C é menos 2 e o y é 1. Então, vamos lá. Então, ó, menos 2... menos, agora vamos pegar o x do ponto C, que também é menos 2, elevado ao quadrado. Mais, agora o y do ponto D, que é 4, menos o y do ponto C, que é 1, elevado ao quadrado. Resolvendo isso aqui, o que a gente tem? Ó, a gente tem menos, tá? Menos 2, menos com menos é mais. Então, menos 2 com mais 2, 0 ao quadrado. Mais, ó, 4 menos 1 é 3, mais 3 ao quadrado. Então, a distância do ponto aqui, ó, CD é igual a raiz quadrada de 9. 3 vezes 3, 9, né? Raiz quadrada de 9 é 3. Então, a distância DC é igual a 3. É simplesinho, né? Isso aí até que é fácil, professor. Eu só sou meio ruim é que esse negócio de mais, menos com mais é não sei o quê. Só não entendo direito é isso. Ah, é? Você se perde? Isso aí eu me perco um pouco quando eu vou fazer as contas. Ah, tá. Então, ó, quando você tiver uma multiplicação, assim, ó, menos com menos é mais, tá?
Na multiplicação, sinais iguais é positivo. Então, ó, se você estiver multiplicando, ó, menos com menos é mais. E aqui a gente não vai fazer... Aqui, ó, a gente tem... Ó, menos com menos é mais, então sinais iguais é positivo, sinais diferentes é negativo, para você não esquecer. Menos com menos é mais, se fosse mais com mais seria mais. Se fosse menos com mais, aí o resultado, o sinal ficaria negativo. Sinais iguais soma, sinais diferentes é negativo. Deu para entender? Agora eu entendi, professor. Só Eu para vou você... gravar isso. Aham, É bom, anota no caderno, que aí você não se perde, aham, tá? é. Agora aqui, é um outro exemplo, está pedindo para a gente determinar o ponto P do eixo de origem Y equidistante dos pontos A, pontos A 2 e 0 para ordenado 2 e 0 e ponto B 2 e 4, P equidistante de A e P equidistante de A e B. Então, ó, a distância do ponto P equidistante de A vai ser igual à distância do ponto P equidistante de B, tá? Então, como P ele está na origem do eixo Y, a gente vai então fazer a distância, em vez de calcularmos a distância entre A e B, como a gente fez no exemplo anterior, a gente vai fazer a distância do ponto P e A, que é o ponto equidistante, para depois nós fazermos a distância do ponto P e B, que é o ponto equidistante do ponto B, tá? Então, a gente vai utilizar também a mesma fórmula. A diferença que o ponto P, olha o que ele tem, ó, 0 e y como par ordenado, tá? Então, ó, vamos lá. Vamos pegar, então, né? Vamos usar a mesma formulazinha, tá? Aí a gente tem o nosso ponto A, olha o ponto A aqui, ó. É 2 e 0, então x é 2, y 0. Então, nós vamos pegar o que a gente tem, ó. x1, x2 menos x1. Então, a gente vai ter aqui, ó, 2 menos 0, que no caso, o meu x2 é o meu x de A, tá? Menos o x1, que é o x do ponto P, que é 0 elevado ao quadrado, mais agora o y2 menos o y1. Então, o meu y2 será o y do ponto A, que é 0, menos o meu y do ponto P, que é o y1, que é o próprio y elevado ao quadrado. Então, olha aqui que resultado eu vou chegar, ó. 2 menos 0 é 2, 2 elevado ao quadrado é 4, 0 menos y é y elevado ao quadrado. Então, esse é o resultado que eu vou chegar. Raiz quadrada de 4 mais y ao quadrado. Vamos agora, a gente vai resolver isso lá no final, tá? Então, agora a gente vai fazer o ponto equidistante de P e B. A distância do ponto PB, tá? Então, ó, meu ponto B para o ordenado é 2 e 4. Então, ó, x2 menos x1 vai ser 2 menos 0 elevado ao quadrado, ó, 2 de B e 0 de P. Mais, ó, y2, que é o y de B, 4, menos o y1, que é o y de P. Então, nós temos aqui 4 menos y elevado ao quadrado, tá? Então, ó, veja bem nos resultados, ó. 2 menos 0 é 2. 2 vezes 2, 4. Então, raiz quadrada, 4, mais. Agora, vamos lá. O que a gente tem aqui, ó? 4 menos y, só que aí a gente tem 4 vezes 4, porque esse expoente está levando todos os dois, viu, gente? Então, ó, 4 vezes 4 é quanto? 16. 16.
Isso mesmo. 4 vezes 4 é 16, só que presta atenção o que a gente tem aqui, ó. A gente tem esse resultado aqui, que é igualzinho o resultado que a gente chegou aqui no ponto B, tá? Então, vamos resolver esses cálculos e ver depois a igualdade como que vai ficar. 4 vezes 4 é 16, tá? E aqui, 4 menos y é 4y mesmo, tá? Então, vai ficar 4y mesmo, não tem como fazer nada, tá? Só que aqui, y elevado ao quadrado, tá? Então, a gente vai ter aqui 4 menos y é 4y. Então, a gente vai ter 16 menos 8y mais y ao quadrado. Então, vamos tentar resolver isso aqui da melhor forma, né? Vai ficar aqui y ao quadrado, tá? 16 mais 4 vai ficar menos 8y mais 20. Então, raiz quadrada de y ao quadrado menos 8y mais 20. Agora, para a gente igualar os dois pontos, a distância entre os dois pontos, olha o que a gente vai chegar. A gente vai chegar a uma igualdade de raízes quadradas. Quando a gente chega em igualdade de raiz quadrada, o que a gente faz? O que você pode fazer para cancelar essa raiz quadrada? Vocês lembram? Lá do primeiro ano, regrinha lá do primeiro. Vê se vocês... Olha aqui no exercício aqui na minha tela e vê se vocês conseguem identificar o que foi feito aí para cancelar a raiz quadrada dos dois membros. Alguém conseguiu ver? Se não conseguirem ver, vocês podem falar. Professor, não dá, não entendi, não. E aí, Júnior, entendeu? Eu estou vendo que colocou entre parênteses, professor. Isso, Carlos, muito bem. E fora do parênteses, o que você viu que tem aí? Isso aqui, ó. Ficou igual em cima, só que... Deixa eu ver se eu consigo selecionar para você ver. Não seleciona. Depois, fora do parênteses, o que você tem por fora? Aqui, ó. Ao quadrado. Isso. Para mim eliminar essa raiz quadrada, eu coloco ela entre parênteses e elevo ela ao quadrado, tá? Ah, tá. Nos dois membros. Aí eu posso eliminar ela. Ela vai sair tanto daqui quanto daqui. Então, a gente vai ter somente 4 mais y ao quadrado, que vai ser igual y ao quadrado menos 8y mais 20. Agora fica mais fácil, não fica? Descobrir o ponto, quanto vale y. Porque tudo que for semelhante a y, eu posso fazer o quê? Eu posso juntar. Então, aqui, ó, vou jogar, eu tenho mais y ao quadrado. O y ao quadrado está no segundo membro também. Ele vem para o primeiro membro com sinal negativo. Então, mais y ao quadrado. Por que, professor, ele vai com sinal negativo? Por quê? Causa desse... Por causa dessa Porque igualdade. tudo que é do segundo membro, quando vai para o primeiro, é menos? Troca o sinal. Tudo, independente, Júnior. Se você tiver, por exemplo, se ele tivesse tudo aqui no primeiro membro e eu tivesse que passar para o segundo, ele trocaria menos, o sinal. né? Entendeu? Negativo. Entendi. Isso. Qualquer equaçãozinha, qualquer cálculo matemático, se você tem uma igualdade, tem que mudar do primeiro membro para o segundo, ou do segundo membro para o primeiro, troca o sinal. Tá bom? É regra. Regrinha básica. Então, ó, como o x ao quadrado, eu vou juntar tudo que é semelhante para conseguir resolver isso aqui. Eu tenho x ao quadrado no primeiro membro. E detalhe, vocês sabem, o primeiro membro é o que vem antes do sinal. O segundo membro é o que vem depois, tá? Então, não esqueça isso também. Então, eu tenho que no primeiro membro mais y ao quadrado e tenho y ao quadrado no segundo membro. Passo y ao quadrado para o primeiro membro, ele troca o sinal, vai ficar menos y ao quadrado, tá bom? E aí,
que eu tenho aqui no primeiro membro que eu vou jogar para o segundo membro? Ó. E tem também, ó, 8y. Só que 8y está menos 8y no segundo membro. Jogo ele para o primeiro membro, vai ficar mais 8y, tá? Então, ó, como eu troco o sinal do y² no segundo membro, o y² vai zerar, que mais com menos, zero, tá? 4 está no primeiro membro positivo, ele vem para o segundo membro negativo. Então, eu vou ter no primeiro membro 8y somente, que é igual a 20, que eu já tinha aqui no segundo membro, menos 4. Compreenderam? Vai ficar 8y, que é igual, 20 menos 4 é 16, e a gente vai ter aí y igual a 16 dividido por 8, y vai ser igual a 2. Então, o ponto equidistante P para ordenado 0y agora é 0 e 2. E aí, me digam, conseguiu entender? Como que a gente chegou nesse resultado? Sim ou não? O silêncio está querendo me dizer que não, eu acho. Não? Que doideira, hein, professora? Mas é bom, porque não é difícil assim, não. Interessante. Dá para entender, é legal. É. Então, gente, ó, olha esse exemplo aqui, só para a gente fechar. Determinar o ponto P, que pertence ao eixo de origem X. Quando você tiver um O grandão assim, ó, junto com X, é origem, tá? Que é equidistante 5 unidades do ponto A para ordenado 6 e 3. Devemos ter o ponto PA igual a 5. Ou seja, aqui, ó, quadrando ambos os membros dessa igualdade, obtemos. Quadrando quer dizer que eu vou levar os dois membros ao quadrado, tá? Quadrando quer dizer isso. Isso é mais um termo matemático. Então, tem a distância PA, que é do ponto P e A. A fórmula é a mesma, tá, gente? É raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Só que agora está falando que essa distância ela é igual a 5. Então, eu tenho que igualar igual a 5, porque é um ponto equidistante que ele me deu o resultado, que é 5, tá? Então, eu vou fazer, ó, vou pegar aqui, eu tenho os meus pontos. Então, vamos pegar aqui, ó. Lembrando que eu tenho o ponto P, ele tem origem X, tá? Lá no eixo X, tá bom? E ele, o ponto PA, o resultado da distância PA é igual a 5. Então, ó, e ele é equidistante 5 unidades. Então, vamos lá. O X é o que eu quero descobrir, porque ele está falando que ele está lá na origem X, que é o que eu não conheço, mas eu posso descobrir. Então, eu vou ter X menos, quem é o meu X do ponto A? 6 elevado ao quadrado, mais, se ele está lá na origem do eixo X, que é o que você quer descobrir, então o seu Y só pode ser 1, 0, tá? Então, você vai ter o seu y do ponto P 0 menos o y do ponto A, que é 3 elevado ao quadrado. Tudo isso é igual a 5. Para mim tirar essa raiz quadrada aqui, eu elevo esses dois membros ao quadrado, tanto o primeiro como o segundo. Então, o que eu vou ter como resultado? X menos 6 ao quadrado mais 0 menos 3 ao quadrado, que é igual a 25. Então, ó, x elevado ao quadrado é x ao quadrado. Elevado a 2 é x ao quadrado, menos 6 vezes c, aí eu vou ter, ó, x elevado ao quadrado, menos 12x, que é o tal do meu famoso chuveirinho, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, x vai estar multiplicando com esse, x menos x vai ser 6x, 6x
vai ser 6 mais 6 vai ser igual vai ser 12x. 6 vezes 6, sabe a distributiva? Vocês conhecem a distributiva matemática, que é o produto famoso chuveirinho? Esse com... Eu vou fazer esse com esse com esse e resolver essa diferença de x e 6. Tá? É porque eu A tô... senhora pode explicar o chuveirinho de novo, professora? Aqui, ó. Deixa aí. Chuveirinho seria assim, eu vou jogar lá no... Deixa eu ver se dá tempo. Vou jogar lá no Word, pra vocês conseguirem entender melhor. Não, eu sei o chuveirinho, professor, mas eu só fiquei com dúvida nessa questão aí, né? Como que ele vai ser? Você sabe calcular o chuveirinho? Uhum. Então, deixa eu abrir aqui de volta. Peraí. Eu que saí do slide. Aqui, ó. Você vai ter esse expoente, ele tá elevando tanto o x quanto o 6, tá? Só que você tem uma sentença para resolver dentro do parêntese. 6 menos x fica quanto? Menos 6x, certo? Certo. Então, aí como você tem essa distributiva, você vai ter x ao quadrado, 6x menos 6x com mais 6x, porque aqui está elevado ao quadrado, aí vai ficar menos 12x. Menos Que menos 12. com mais, menos, tá? Mais o 6 elevado ao quadrado. 6 vezes 6, 36. 36. Entendeu? Por que que isso? Por que que isso... Foi um pouco complexo. Vai ser bom, da próxima aula, essa aqui fiquem tranquilos que eu não vou cobrar na prova não, essa fórmula aqui, tá? Ah, tá. Só... Não, então no caso, se tiver entre parênteses, eu só vou fazer entre parênteses primeiro, né? Não é igual aqueles mais Isso! simples, não. Não, Tipo, o x vezes o 0, o x vezes o 3, não, né? não. Você tem que resolver Ah, o que tá. está entre É só entre parênteses. parênteses. Depois você tem que... E o que está entre parênteses também está elevado ao quadrado 1 por 1. Por isso que eu falo do chuveirinho, entendeu? Aham. Você tem o x, você tem o 6, mas você também tem o menos 6x. Entendi. Entendeu? Aham. Não, agora ficou mais tranquilo. Por isso fica x ao quadrado menos 12x mais 36. Agora a gente vai resolver isso aqui, ó. 0 menos 3 é 3. 3 elevado... Gente. 3 vezes 3, 9. 3, Mais 9. 9, igual 25. Aham. Igual 25. Agora fica fácil. X ao quadrado menos 12x mais... O que a gente vai fazer agora? Esse mais 20, mas por que é mais 20? A gente pega aqui, ó, 36, vai passar para o lado, para o segundo membro, subtrai, ó. Ah, entendi. Você vai O subtrair. 36 vai passar para lá, só que menos, né? E o 9 Isso, também. troca o sinal. Aham, porque o Entendeu? x e y é para o primeiro membro e os outros números sem x e y é para o segundo Para o membro. segundo membro. Isso mesmo. Tá? E aí a gente chega nesse resultado aqui, ó. De x ao quadrado menos 12x mais 20, tá? Igual, por que eu igualei a zero? Porque aqui eu cheguei numa equação de segundo grau. Aqui eu tenho x ao quadrado e eu tenho 12x. Não dá para mim isolar x e descobrir o valor de x somente, por causa desse x ao quadrado, tá? Aí, chegando nesse valor aqui, eu posso encontrar as raízes dessa equação. Tá bom? Aí, ó, resolvendo a equação do segundo grau, a gente vai obter x igual a 2 ou x igual a 10. Assim, o ponto Px0 satisfaz a condição do enunciado. Então, a gente vai ter duas raízes para 2 e 0, P1, 2 e 0 e P2, 10 e 0. Aí o exercício, ele não trouxe a resolução da equação de segundo grau, mas vocês lembram como resolve a equação de segundo grau?
Ixi, mais ou menos. Esse x ao quadrado aí, Tem menos duas esse formas de 2x resolver. ficou... Eu lembro só que tem duas formas. Agora, o A gente problema é pode lembrar como resolver faz, né, por professor? Bhaskara ou por a forma Bhaskara é o 2 simplificada. vezes... como que é? 2 vezes A, B ao quadrado B ao menos 4 quadrado. vezes A vezes C. Isso, Delta é não é? igual. Aí você acha o valor de delta, depois você vai fazer menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes A. Vamos parar por aqui com matemática, que o Zoom vai encerrar nossa aula automaticamente. Aí a gente vê um pouquinho de física. Aí, para a próxima aula, eu vou trazer esse resultado aqui para vocês, o cálculo por forma de Bhaskara, tá? Pra vocês relembrar. Tá bom? Então, falta 4 minutinhos aqui para ele encerrar automaticamente a nossa aula de matemática. Meninos, o que eu vou cobrar na prova? Desse material de hoje, aquela parte inicial, eu vou cobrar na prova, tá? Da distância entre os pontos. Para vocês fazerem exercício semelhante, mas a fórmula eu vou dar. E esse material aqui eu vou colocar lá na plataforma do Classroom, tá? Então, agora, eu quero pedir para vocês não saírem, não irem embora, que eu vou encerrar essa aula de matemática e nós vamos voltar, que seria a nossa próxima aula de matemática, eu vou trabalhar com física. Combinado? Pode ser? O link Pode é ser, o mesmo? combinado. O link é o mesmo. Entrem no mesmo link, tá? Independente de estar escrito lá matemática, mas o link de acesso é o mesmo. Tá? Então, peraí que eu já vou encerrar aqui e já começo com vocês. Se eu demorar um pouquinho, é o Zoom fazendo a conexão dele. Às vezes ele dá, como eu gravo as aulas, ele demora um pouquinho para conectar. Mas conecta, não vão embora não, fiquem aí, viu? Então, até agorinha. Eu vou fechar aqui, vocês entram no mesmo link.